Vamos lá, oitavo ano. Agora eu vou falar sobre um assunto da América que eu não falei na última aula, que são os blocos econômicos existentes na América. Tá? Então, o primeiro bloco que eu vou falar, isso está na página 77 do livro de vocês. Beleza? Então, a primeira é a Associação Latino-Americana de Integração, chamada ALADI. Tá? Criada em 80, ela tem um foco de integração econômica dos 3 países membros, que fica a Nicarágua, desde 2011, está tentando esse processo de adesão. O segundo bloco econômico que eu vou falar para vocês é a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, composta pelos países sul-americanos, ou seja, dos países aqui da América do Sul. A Unasul foi criada em 2008, seguindo a integração cultural, social, econômica e política dos povos daqui da América do Sul. Tem um foco de políticas sociais. Outro bloco é o NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Em vigor desde 1994, ele prevê a eliminação de barreiras entre os 3 países da América do Norte, ou seja, Estados Unidos, Canadá e o México. Por outro lado, eles aproveitam a circulação de livre de pessoas entre os países membros. Em 2017, os Estados Unidos eles pediram uma revisão nesses acordos, porque estava acontecendo de muitos países, por exemplo, do México, ou até mesmo do Canadá, está indo direto. Então essa parte ele foi um pouco cortada de livre circulação de pessoas. Mas os acordos assim, em relação ao comércio, eles continuaram. Isso é o NAFTA. Outro bloco econômico é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Ela foi criada em 48 com o objetivo de manter a paz e a democracia no continente. O mais importante aqui da gente, da América do Sul, é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Ele foi formado em 91, pela Argentina, Paraguai, Uruguai e o Brasil. Tem o objetivo da integração econômica e comercial do meio de circulação de bens, serviços e capitais. Desde sua criação, o bloco acaba enfrentando várias dificuldades, por conta das grandes diferenças entre os países membros. O Brasil é o maior destaque aí desse bloco. Boa parte da renda facilita, seguido pela Argentina. Temos também a CAN, que é uma comunidade andina, que foi criada em 69 com o Pacto Andino. Passou a adotar o nome Comunidade Andina só em 2006. O objetivo qual é? É promover uma integração comercial, política e econômica. É uma zona de comércio livre, ou seja, facilitando a compra e venda de produtos. É bom que os valores de impostos são bem mais baixos. Temos a CARICOM, que é a Comunidade do Caribe, que foi criada em 73, e a utilidade acaba tendo 15 países membros, sendo que 5 são associados. Seu principal objetivo é a cooperação econômica e política, além dos projetos comuns das áreas de saúde, educação e comunicação. Então envolve vários aspectos aí na CARICOM. Temos o Mercado Comum Centro-Americano, que é chamada de MCCA. Essa MCCA, ela foi criada em 60 e engloba 5 países da América Central, ou seja, da parte continental, aquela continuação do continente, que liga o norte ao sul da América. A associação busca uma integração de países membros no âmbito econômico, social, político e também cultural. Temos a ALBA, que é a Aliança Boliviana para para povos da nossa América. Foi criada em 2004 por presidentes daquela época, Hugo Chávez e Fidel Castro, que era presidente tanto da Venezuela quanto de Cuba. Ele estabeleceu uma política mais econômica e social em defesa da independência dos países latino-americanos e contra o domínio exercido pelos Estados Unidos, ou seja, eles queriam sua independência. Então, a ALBA foi principalmente voltada por esses 2 países para ajudar que os países ficassem independentes. E a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, ele surgiu em 49 para incentivar a cooperação dos campos da ciência, da educação, da cultura entre os países americanos colonizados, principalmente por Portugal e Espanha. E também a Guiné Equatorial, que é mais voltada lá na África, também faz parte dessa organização. Então, sobre os blocos econômicos são esses, beleza?
Então gravem, vocês têm que saber sobre isso. Agora eu vou entrar na colonização da América, que foi o trecho pelo qual eu parei com vocês. Tá? Então, vamos lá. Sobre a colonização. A chegada dos europeus aqui na América e a colonização do continente estão muito associadas às grandes navegações e também ao desenvolvimento do mercantilismo, que tinha como objetivo preservar todas as nossas riquezas, né? Com uma ideia de que era o poder de uma nação em que era determinado pela quantidade de ouro e também prata acumulada, por isso metalismo. Outro recurso do mercantilismo foi o pacto colonial, que consiste na exclusividade comercial e entre as metrópoles e as próprias colônias, que era proibido negociar com outros países, ou seja, eles não deixavam negociar com os outros países. Então esse pacto colonial era uma exclusividade comercial entre a metrópole e a colônia que administravam, né? Então, isso aconteceu muito. Continuando, subir um pouquinho mais aqui. E aí o que eles negociavam aí, né? Isso garante lucros às metrópoles, que inclui as matérias-primas, que eram mais baratas das colônias, e os fornecedores de produtos manufaturados, né, que colocavam os preços mais altos. A primeira colônia europeia aqui da América foi criada em 1492, na ilha Hispaniola, né, nos atuais territórios que hoje é do Haiti e da República Dominicana. Em poucos anos, né, muitas outras colônias foram destruídas no continente, principalmente em Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Aqui embaixo tem um mapa que mostra justamente essa colonização. Aqui, o quanto os europeus tomaram posse, né, nessa parte da América. Então, aqui foi um domínio total. A gente sabe que no Brasil, a gente também teve pelos portugueses, né, mas também teve franceses, holandeses, espanhóis, aí, ingleses, tudo tomando posse do nosso território. Vamos lá. Os europeus, eles colonizaram a América de maneiras diferentes. Vamos lá. Primeiro, os chamados de colônias de exploração e as colônias de povoamento. O que seria, professor, essas colônias de exploração? Eles vinham para cá, principalmente na América, na parte da anglo-saxônica, que é a parte mais rica, né, na porção sul. Suas principais características de lá era monocultura, produção de um único gênero agrícola, né, realizada em latifúndios com a produção de algodão, cana-de-açúcar, tabaco, uma extração de metais preciosos, né, gravados nas metrópoles e a utilização do trabalho escravo e dos indígenas africanos. O que acontecia naquela parte lá? Né, na exploração eles vinham e retiravam, era um método de exploração, né, por essas colônias, principalmente na América anglo-saxônica, no sul lá, né, e em toda a América Latina, ou seja, esses territórios todos foram explorados. E agora, o que foi a colônia de povoamento? Já está dizendo, eles vieram para cá para morar na parte de povoamento. Então, onde eles moraram? Eles implantaram principalmente no norte, né, ou seja, lá nos Estados Unidos e no Canadá, e nas áreas centrais da América anglo-saxônica, mais ao meio. Caracterizavam pela pequena propriedade, pelo trabalho livre e também na produção do mercado interno. Em algumas propriedades, né, haviam trabalhadores que tinham salários, ou seja, eram assalariados, e a economia foi desvinculada pelo Pacto Colonial. Essa liberdade econômica favoreceu o desenvolvimento de muitas atividades comerciais com essas metrópoles, ou seja, a parte de povoamento, eles iam especificamente para morar, e a parte de que era mais explorada, né, que tinha um meio que a gente pode falar de exploração, eles iam lá para explorar o que tinha de conteúdo. Então a parte da América Latina foi a mais explorada, né? Aqui a parte, né, uma foto dizendo sobre o plantio, as pessoas morando, entre outros aspectos. Então aí vocês têm que entender que existiram duas formas de exploração no nosso território, tanto a de povoamento quanto a exploratória, beleza? Então, espero que tenha entendido. Até a próxima aula.